Será que esses videogames violentos estimulam os jogadores a práticas violentas também? Quem tem a resposta pra gente é a Suelen Silveira, ela fez a reportagem. Olha, a dica dos especialistas é que os pais não devem proibir que as crianças joguem esses jogos eletrônicos violentos. O ideal seria conversar para que essas crianças possam criar a consciência e saber diferenciar o adequado do inadequado para que essa violência das telas dos videogames não se transforme em realidade. Para responder sobre isso, nós estamos aqui com o psicoterapeuta Renato Dias Martino. Como que as crianças elas podem reproduzir isso que elas jogam aqui nas telas dos videogames na vida real? O videogame é um recurso lúdico para que isso não aconteça na vida real, né? Aquele que pode estar brincando com isso antes de realizar, talvez não queira realizar. Então isso não seria negativo? De maneira alguma, né? Seria positivo. Quanto mais eu puder brincar com uma fantasia minha, antes que isso tome proporção da realidade, melhor. Seria uma forma então de extravasar aí esse sentimento de violência, de agressividade? Justamente, né? É uma experiência, né? A gente vai chamar isso daí de ensaio lúdico, né? Onde eu posso brincar com aquilo sem a obrigação daquilo se tornar realidade. E os pais, como eles têm que lidar com isso? O grau de violência desse jogo, né? Escolhido pela criança ou pelo adolescente, é o que vai ser um indicativo de como essa criança e esse adolescente está funcionando mentalmente. Mas é possível também, como a gente viu nesse caso recente que aconteceu no Rio de Janeiro, que esse matador ele tenha sido influenciado por conta de jogos como esse que a gente viu? Não, de maneira alguma. A agressividade que existia nesse rapaz, né, encontrou no videogame um representativo, não o contrário. Diferente de um pesadelo normal em que você está imóvel, sem poder reagir, onde o único meio de escapar é acordar, jogar um jogo perturbador é como entrar em um pesadelo onde você pode se mexer, pode interagir, te fazer sentir coisas que a vida normal não traz, e a irresistível curiosidade em saber o que de desumano ou humano está por trás daquele terror. E às vezes nem precisa jogar mesmo. É muito comum as pessoas quererem mais assistir quem joga um jogo de terror. Essas pessoas aproveitam o conteúdo perturbador em si, embora a experiência completa esteja em ser ativo no jogo. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço fundador da psicologia analítica, conhecido por conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos e sombra. Para Carl Jung, um dos maiores perigos da psique humana não é a existência do mal interior, mas a recusa em reconhecê-lo como parte de si mesmo. Quando projetamos esse mal exclusivamente no mundo externo, criamos bodes expiatórios, monstros, vilões e, entre aspas, inimigos, que justificam nossa agressividade. Mas quando reconhecemos esse mal dentro de nós, ele perde seu domínio inconsciente, começa a servir como uma força de transformação. Quando vemos algo sombrio em um jogo perturbador, nosso inconsciente se sente atraído, porque aquilo representa algo que também existe dentro de nós, mesmo que a gente não goste de admitir. Eu sei, isso tá muito estranho, mas calma que eu vou explicar. Esses jogos perturbadores funcionam como um espelho da nossa sombra oculta, permitem experimentar medo, violência ou dor de forma controlada, imersiva e segura. A neurociência explica que esse tipo de estímulo ativa o sistema de recompensa emocional, combinando excitação por meio da dopamina com ansiedade por meio da adrenalina, criando uma experiência visceral intensa. Esse tipo de medo recreativo é sobre enfrentarmos o terror exatamente para testar nossos limites sem risco real, obtendo prazer com a superação interna. Jogos de horror, suspense ou violência criam mundos onde o mal é fantasia, um monstro, uma maldição ou um dilema ético extremo. Nesse ambiente, a ameaça é real o suficiente para mexer com nossas emoções, mas remota o suficiente para não exigir julgamento moral. Estudos mostram que a interatividade desses jogos, ao nos colocar como atores diretos da ação, reforça a imersão e a resposta emocional, tornando a experiência mais intensa e memorável do que filmes ou livros. Em um resumo, esses jogos não nos tornam mal, mas nos permitem explorar essas próprias profundezas emocionais em um território seguro e controlado. Em Silent Hill, os monstros são literalmente materialização da culpa, vergonha e desejos reprimidos do protagonista. O jogo é sombrio, mas não porque quer seduzir com o mal, e sim porque revela a escuridão psicológica que todos nós carregamos inconscientemente. Isso é o que Jung chama de tornar a sombra consciente, e jogos como esse são um meio encenado para isso. Na linguagem junguiana, o conteúdo sombrio só leva a violência
consequência real quando é reprimido, não quando é exposto de forma fantasiosa. A psicanálise, especialmente a perspectiva junguiana, incentiva a ensinar que toda criança saudável precisa testar limites, andar com os lobos, metaforicamente é claro, ou seja, enfrentar o lado sombrio das histórias e entrar em contato com sua própria sombra para desenvolver resiliência e autenticidade, mas claro que nada do nível de um adulto. A psicologia do desenvolvimento sustenta que brincar com riscos moderados, como escalar, brincar sem supervisão ou praticar esportes de combate, contribui para a maturidade emocional, promovendo autoconfiança, regulação emocional e enfrentamento do medo. Essa combinação ensina que expor a criança a desafios, ainda que controlados e fantasiosos, constrói equilíbrio, canalizando impulsos neurais e fortalecendo a capacidade de lidar com estabilização sem fragilizar, mesmo que essa seja uma dose menor do que de um adulto. Os jogos macabros permitem visualizar esse mal eterno em forma de pixels e desafios interativos. O que seria reprimido na vida real, fúria, medo, raiva, vontade de destruir, no jogo é representado figurativamente, o que é saudável, porque o que não é vivido é reprimido, e o que é reprimido retorna distorcido. Mas devemos fazer uma separação muito importante. Existem problemas mentais que a pessoa criou ou não criou voluntariamente, e ela pode encontrar-se e expressar em certos comportamentos ou interesses, como os jogos perturbadores. E mesmo que nós que defendemos os jogos e consequentemente a arte, devemos concordar com isso. No entanto, a vontade de consumir um conteúdo perturbador não indica necessariamente um distúrbio. Pode ser por curiosidade, estudo ou até como uma forma de lidar com aspectos sombrios controláveis, como a agressividade, que quando canalizada pode ser até benéfico para o próprio indivíduo e para os outros ao redor dele. E isso é diferente de um transtorno como a psicopatia, que é uma condição extrema e patológica, sem a possibilidade de uma canalização saudável. Jogar jogos sombrios é como um treino controlado. O cérebro sabe que é só um jogo, especialmente adolescentes, que ainda estão amadurecendo. Pessoas emocionalmente estáveis não são violentas ou frias por causa disso, mas sim devido à falta de bons valores na vida real. Jung dizia: o que é negado ou não integrado retorna como tragédia ou sintoma. Jogos sombrios, mesmo os mais intensos, pode ajudar a pessoa a lidar com sentimentos difíceis de um jeito seguro. Eles mostram esses impulsos de forma controlada. O jogador reconhece, experimenta e passa por eles, sem que isso define quem ele é na vida real. Ajuda a ter um entendimento melhor sobre a humanidade dentro dele. Alan Watts foi um filósofo e escritor britânico que popularizou a filosofia oriental no ocidente, misturando o zen budismo, taoísmo e psicologia em palestras e livros. E com essa combinação filosófica, podemos combinar com a filosofia de Jung, o que ficaria algo desse tipo: a sombra só nos domina quando a confundimos com o nosso eu verdadeiro, mas ao vê-lo de fora, como um jogo ou um mito, a relação muda. Não negamos sua existência, mas deixamos de ser seus servos. Ou seja, você precisa tratar a sua sombra como uma coisa, um ser desprezível, o que realmente é. Não tem nada de imoral nisso. Não é um ser para ser cuidado como no caso dos animais. É uma força que quer te controlar antes que você a controle. E quando você deixa ele te controlar, é difícil voltar. Às vezes, impossível voltar. O mal que cometemos não vem de uma força externa, ele vem de nós. Sobre os jogos, infelizmente existe todo um consenso em volta das gerações que cresceram sem videogame, que acreditam que eles são influenciadores de maldade que crescem em mentes férteis, o também conhecido como medo do novo, e devido a essa ignorância ou má fé, para desviar a atenção e empurrar leis de censura, acabam confundindo a expressão simbólica com intenção moral, o que é estúpido, feito para enganar idiotas, pois isso seria o mesmo que acusar Shakespeare de ser assassino por escrever Macbeth, ou pensar que Dostoiévski apoiava a tortura por explorar dilemas morais profundos em Os Irmãos Karamazov. Mas devemos fazer outra separação delicada aqui. Existem sim casos de jogos e em todo tipo de mídia em querer apresentar uma narrativa para tentar provar uma ideia, para nos influenciar. Isso é muito comum, o que não é um problema no ponto de vista artístico. Todos têm que ter a liberdade de escrever o que quiser, contanto que respeite os extremos da liberdade de expressão. O problema está na forma como essas coisas são aprovadas, seja nas más interpretações e principalmente na romantização do ativismo. Ou seja, se você quer escrever uma história sobre feminismo, é uma coisa, escrever que o feminismo é o certo é outra. Existem milhares de pessoas que concordam que o feminismo é errado e elas vão criticar essa obra. Pessoas discordam umas das outras e isso é normal. O problema é que dependendo da turminha, se você não falar o que eles querem ouvir,
ouvir, você vai ser expurgado e eles vão dizer que isso é o certo. E antes que falem que eu estou fazendo ativismo, eu digo que isso serve para qualquer aspecto ideológico. Enfim, voltando para os jogos perturbadores, quanto mais o jogador mergulha na fantasia sombria, mais refinada tende a ser sua consciência moral. Isso porque ele representa a tensão entre o certo e o errado, sem precisar agir sobre ela no mundo físico. Ele compreende a dualidade sem se reduzir ao errado que há nela. Jung chamava isso de precisão transcendente. Ele dizia que a gente precisa aprender a lidar com coisas opostas, como alegria e tristeza, medo e coragem, sem fugir delas ou sentir elas através de decisões impulsivas. Quando a gente joga com atenção, podemos nos ajudar a treinar isso, porque eles podem nos ensinar a aguentar a pressão, pensar antes de agir, questionar e compreender antes de julgar. Os jogos possuem essa capacidade muito superior a qualquer outro tipo de mídia, devido à liberdade da interatividade. Nos jogos podemos fazer escolhas que não faríamos na vida real. Isso não significa que desejamos essas escolhas, significa que estamos testando limites, aprendendo as consequências fantasiosas de nossos atos. E como mostram estudos neurocientíficos, jogadores de jogos violentos frequentemente têm maior controle emocional e menor impulsividade do que o senso comum imagina. Por quê? Porque eles se acostumaram a lidar com impulsos extremos em ambientes simulados. Claro que na vida real é muito mais pesado, mas não deixa de ser uma experiência para adquirir conhecimento. Não se trata de dessensibilização, mas de encenação. Jogar The Coffin of Andy and Laylee não quer dizer que a pessoa queira viver a história dos irmãos canibais. Ninguém ali acha normal ou certo o que acontece no jogo. É mais como assistir a um filme de terror. Você vê a loucura, sente o susto, mas sabe que é tudo ficção. O jogador entra naquele mundo sombrio por curiosidade, pela história ou até para entender melhor certos temas pesados. Mas isso não significa que ele concorde ou queira fazer aquilo na vida real. É só um jeito seguro de explorar ideias perturbadoras sem levar isso para o mundo real. Ou seja, a única forma saudável de entender com clareza esses temas. Na psicologia junguiana e também na tradição grega clássica, existe uma ideia poderosa. A arte não serve apenas para entreter, mas para transformar. Aristóteles chamava isso de catarsis, a purgação emocional que ocorre quando somos expostos de forma segura ao terror e à compaixão. Jung leva isso adiante ao afirmar que a arte, os mitos e as fantasias intensas não são escapes, mas simulações de integração da psique. Isso inclui os jogos perturbadores. Claro que nem todos os jogos perturbadores são assim, isso só leva para os que são bem feitos mesmo. Jogos com temática macabra, violenta ou psicologicamente densa produzem um tipo específico de liberação emocional. Não é prazer pela dor, é prazer pelo entendimento do caos que está sendo simulado. Quando um adolescente joga Dark Souls, ele está de forma segura, revivendo a ansiedade, a insegurança e o medo que carrega dentro de si. Mas diferente da vida, onde é preciso filtrar o conhecimento, logo de cara o jogo lhe oferece ferramentas, objetivos e progressão. O que na realidade é confuso, no jogo é claro. Se a pessoa não tiver um jeito seguro de lidar com seu lado sombrio, o que sobra? Guardar tudo dentro. E Jung revela que o que a gente esconde demais acaba voltando de forma pior. Jogos perturbadores não existem para incentivar o mal, mas justamente para deixar esses pensamentos difíceis saírem de um jeito que não machuca ninguém, através da ficção, da história, num espaço controlado. Aplicando mais de uma vez a filosofia do Alan, o ser humano precisa flertar com o abismo para entender o valor da luz. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Eu sei que para muita gente isso é bem óbvio sobre a questão moral dos jogos, mas eu senti que precisava dizer, ainda mais devido a grandes polêmicas ultimamente, mas também para aqueles que não sabem que sim, é possível jogos passarem coisas tendenciosas, mas nada capaz de manipular para fazer atrocidades. Isso já vem do próprio indivíduo. Muito obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Deixe um gostei e se inscreva para fortalecer o canal. Nos vemos em um próximo vídeo.